mosquito macho, ele se alimenta de seivas de planta. É a fêmea que necessita de sangue para maturar seus óvulos. O mosquito, ele procura qualquer lugar para colocar os seus ovos. Pode ser dentro de garrafas com água, dentro de pneus, qualquer lugar que tenha água limpa e parada. Ele, diferente do pernilongo, ele tem o hábito diurno e não é atraído pelo gás carbônico da nossa respiração. Então não costuma vir pertinho do nosso rosto, a gente não escuta aquele zunido. Esse continua sendo o pernilongo. O Aedes aegypti, ele é um mosquito urbano. Em função disso, ele acabou encontrando na nossa sociedade atual o ambiente ideal, que a gente está cada vez gerando mais lixo. Então, a gente tem muitos recipientes artificiais disponíveis para esse mosquitinho. Para se prevenir, as gestantes devem usar repelentes sempre que sair de casa. Também pode ser utilizado roupas longas, calças, camisetas de manga longa e utilizar o repelente por cima dessas roupas se essas roupas forem de espessura fina. Se tiver em casa, é importante colocar telas em todas as casas, manter a casa, se for possível, refrigerada e ao dormir usar o mosquiteiro. Lembrar que é importante revisar o mosquiteiro para ver se não tem um mosquito preso dentro do local. Hoje, através de um programa que está se fazendo nacionalmente, está se visitando 100% dos imóveis em todos os municípios com o objetivo maior de eliminar criadouros. E com isso a gente pede também que as pessoas recebam bem essas pessoas que estão fazendo as visitas domiciliares para eliminar os criadouros do mosquito. E esses ovos, eles ficam viáveis ali por mais de 400 dias. Então, por isso que além de retirar a água dos recipientes, deve-se pegar uma esponja e realmente esfregar para fazer uma remoção mecânica desses ovos. Senão eles continuarão ali e quando chegar a água, eles vão entrar no ciclo. É importante salientar que no Brasil, antes dessa associação e do surgimento do Zika vírus, nós tínhamos em torno de 140, 145 casos anos de crianças nascidas com microcefalia. Esse número aumentou abruptamente, hoje temos mais de 5 mil casos notificados no Brasil, com uma grande concentração no Nordeste. O fato é que nós estamos frente a uma situação de emergência em saúde pública. E essa situação de emergência em saúde pública não acontece só no Rio Grande do Sul, acontece em todo o território do Brasil e, mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, também decretou um estado de emergência internacional em saúde pública frente a esse problema. Esse é um problema sério para a sociedade brasileira. São 5 mil microcéfalos que vão nascer. Muitos talvez tenham uma vida breve, outros talvez vão ter uma vida longa. É preciso criar políticas que incluam essas pessoas, que deem direito a essas pessoas terem qualidade de vida. Isso vai ter um custo muito alto para a sociedade, que vai ter que discutir essas políticas públicas, financiar espaço, financiar pesquisas. O Rio Grande do Sul hoje tem 31 casos notificados de microcefalia. Destes, nós temos convicção de que um foi causado por Zika vírus, que veio de uma gestante que esteve em Pernambuco e contraiu o vírus lá, então é um caso importado, e outros 5 foram descartada a associação entre microcefalia e Zika vírus. Então, seguem 25 casos de microcefalia no Rio Grande do Sul em investigação. No enfrentamento do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria Estadual de Saúde, junto com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criou algumas ferramentas que podem auxiliar você, cidadão, a enfrentar esse mosquito e vencer essa batalha. Uma das consequências mais graves da contaminação de uma gestante pelo Zika vírus, principalmente no primeiro trimestre da gestação, é a interrupção do crescimento e do desenvolvimento cerebral da criança, causando então a microcefalia. Bebês microcéfalos que nascem com perímetro cefálico igual ou menor que 31 centímetros terão, em maior ou menor grau,
complicações no seu desenvolvimento, com sequelas que podem ser motoras, cognitivas e de linguagem, e demandarão atendimento especializado por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, psicólogos, dentre outros, por um período muito grande da sua vida. E, além disso, há de se considerar o impacto econômico, social e emocional dessas famílias que têm crianças com microcefalia. Então, vale sempre repetir, né? Prevenção é sempre a melhor solução. Mulheres grávidas devem evitar zonas de risco, usar repelente e também devem usar roupas claras para cobrir o corpo durante o dia. Aqui na regional, que compreende 37 municípios, a gente já encontrou o vetor nos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Teutônia, Lajeado. E houve 2 casos de doentes que ficaram doentes fora da região, né? 2 casos importados. Um em Dr. Ricardo, de uma pessoa que viajou para o norte do país, e outro caso aqui em Lajeado, de uma pessoa que foi para o exterior e voltou doente. Para você que vai viajar para um local que hoje já possui essas doenças, fica o alerta de que, ao voltar para o seu município de residência, a febre e os sintomas da doença, que foram citados anteriormente, podem aparecer do 4º dia até o 12º dia da doença. Se isso acontecer, procure o seu médico. As principais indicações para aquelas pessoas que estão com esses sintomas é procurar o médico, e os medicamentos utilizados até o momento são antitérmicos, analgésicos e hidratação, né? São as principais maneiras de nós combatermos os sintomas da doença. E aqui uma atenção especial, né? O ácido acetil salicílico não deve ser utilizado em casos de suspeita de dengue ou Zika vírus. O que acontece é que a Univates, desde 2009, já vem fazendo várias atividades de controle de vetores. Uma das atividades de controle de vetores é eliminação de possíveis pontos de focos de mosquitos, entre eles do Aedes, né? Então agora, nesse momento em que o Brasil todo se mobiliza para acabar com o mosquito ou minimizar essa comunidade de mosquito, diminuir essa população de mosquito em função de diferentes doenças e tal, para nós como instituição é interessante porque as atividades internas de controle, a gente já estava com elas bastante amarradas, bastante tranquilas, né? Então o que se intensificou foram esses monitoramentos internos dentro da área da Univates e também alteramos um pouco a programação em termos de ensino. Ao meu ver, o olhar tem que ser mais amplo. A gente tem que conseguir sim enxergar a nossa casa como um ambiente saudável, como um ambiente livre desses focos, mas também todas as nossas ações, seja ela naquele ambiente casa, seja no nosso ambiente sociedade, seja no nosso ambiente de trabalho. Sair desse lugar comum de dizer assim, eu fiz a minha parte e a partir de agora a culpa é do outro. O outro somos todos nós.